Estamos aqui no estúdio da Silbar e o Bar News, com a equipe do Sodré, o Felipe e a Laisa. E agradecemos a presidente Isabel, que tem dado todo o apoio a esse projeto na CIL, que é o Quarta-feira que Inspira, que tem uma trilha de transformação digital e para levar para você aí, nossa audiência, essa facilidade de aceitar que a internet se tornou um modo novo de conectar com as pessoas. Ele inspira com exemplos e experiências. E hoje a gente está aqui com a Marina, que é uma escritora, ela tem um livro já publicado, e ela também tem um blog através do Instagram e do YouTube, que ela desenvolve através da internet uma conexão com todos os seus usuários. E aí vou estar passando um pouco a palavra para ela dar as boas-vindas, e depois para a Didi, que foi a pessoa que encontrou a Marina e convidou ela para estar aqui com a gente hoje, né? Tudo bem, gente? Tudo. Boa noite, Didi. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, para a gente bater esse papo, muito legal. Eu sou aqui de Ubá, sou nascida aqui, então é sempre um prazer enorme estar aqui de volta, vendo as pessoas. E vamos lá, vamos para o papo. Então, querida, eu que agradeço você ter aceito o nosso convite para estar participando aqui da mais uma Quartas que Inspiram que a gente está fazendo, né? Eu e o Pedrinho nessa parceria, com o apoio aí da Sil, da Isabel, que é muito envolvida com a cultura. E eu só tenho que te agradecer por ter vindo para cá bater um papo com a gente. E a Marina é uma pessoa que realmente inspira estar aqui hoje, porque, além de advogada, ela é autora, né? Ela é escritora, ela tem um talento maravilhoso como escritora, e ela escreveu esse primeiro livro, que foi Flor de Lis. E aí, Marina, começando aqui o papo, né? Conta um pouquinho para a gente dessa sua primeira obra, que eu tenho certeza que foi assim, a primeira de muitas. Espero que sim. Mas Flor de Lis foi lançado em 2019 e foi o primeiro livro que eu lancei. Eu pretendo lançar outros, mas por enquanto é só esse. E foi uma experiência muito bacana, assim. Escrever um livro foi uma coisa que me marcou, eu acho que pelo resto da vida, porque só quem escreve sabe como que é a disciplina que tem que ter para conseguir chegar até o final de uma história. Você vive com aqueles personagens por meses, anos. Esse aqui foram uns 3 anos, mais ou menos. Então, são 3 anos lidando com os mesmos personagens, com a mesma história. É uma disciplina bem que a gente precisa ter mesmo, sabe? Tem que ter muita vontade, não é só inspiração, não é só aquela coisa romântica que as pessoas falam às vezes, escrever um livro é se inspirar, sentar e escrever, não é tão fácil, tem muita transpiração mesmo, tem que ter muita vontade, ainda mais levando junto com a advocacia, né? Levando junto com o trabalho, dia a dia, correria, então não é fácil. Então foi uma coisa muito legal que, assim, eu fiquei muito feliz quando eu consegui terminar e publicar depois, né? Aí foi outro processo, mas também foi muito interessante para mim, aprendi muito e me apaixonei, não tem jeito. Eu também me apaixonei, porque eu já li o livro e é uma leitura super gostosa, viu, Pedrinho? Indico para quem ainda não conhece. E é uma trama muito bem costurada e a gente fica doida para poder saber o final da história. A gente não consegue largar o livro, sabe? É muito curioso isso. E a Marina acho que tem essa pegada, né, de deixar a história muito envolvente e que a gente não consegue realmente abandonar o livro e não, peraí, eu tenho que saber o que deu a história da Malu. Eu tenho que saber o que deu a história, né? A Didi já tá dando spoiler ali, porque tem a Malu. A Didi fez a orelha do livro. Isso, foi ela que escreveu aqui dentro. Isso. Ela foi uma das primeiras pessoas a conhecer a história. E ela foi muito, assim, bacana, gostou muito, me incentivou demais, e eu convidei ela para fazer. Quando eu resolvi publicar, encontrei a editora, ela leu no Word, ela leu quando ainda era no computador. E aí ela me incentivou muito, eu convidei ela para fazer a orelha do livro, ela fez aqui. Fiz com muito carinho e foi uma honra ter feito, e tá aí fazendo parte do seu livro. Tá aqui. Essa condição, você colocou bem aí, ela não é uma condição fácil, né? Eu converso com algumas pessoas que são chefes de cozinha
E às vezes a gente lida em algum momento como se fosse hobby. Tem algumas pessoas que gostam de fazer alguma coisa. Mas entre você transformar o seu hobby num livro, num resultado, em produzir, você perde um pouco a questão do romantismo, porque você tem que finalizar, né? E é uma atividade que não vai ser de 10 minutos, né? Igual você colocou aí, são de 3 anos. E numa atividade que remete, mesmo que seja feito no computador, aos antigos escritores, porque você se igualou a todos eles que gastaram seu tempo, tiveram um esforço, né? E com muito pouca idade, né? Essa condição que a Didi colocou, né, de ter uma trama tão legal assim, de fidelizar o leitor até que ele termine a leitura, né? Significa que você, mesmo com pouca idade, já tinha uma alma rebuscada de conteúdo para poder retratar tanto assim, né? Eu acho que é isso, né, Didi? Não, inclusive, eu acho perfeito o que você disse, porque a gente se espanta com a idade dela, né? E já ter um conteúdo, uma bagagem, um vocabulário tão rico, né? Para poder já estar realizando um trabalho desse. Além dela conversando, porque eu até pensei, eu até fiquei com medo de vir fazer a live hoje aqui com ela, porque eu falei, vou ficar nervosa. Ai, meu Deus do céu! Porque ela fala, o raciocínio dela é muito rápido, ela fala rápido, e eu fico assim, gente, ela é muito esperta, muito inteligente, eu acho que eu não vou conseguir acompanhar. Mas, parabéns mesmo. E como que é isso, Marina, essa facilidade sua também de se expressar, né? Porque você está aí com o canal no YouTube, o Tanto Livro para Ler, e você não está só nos bastidores agora, você também botou a cara e está se expressando, fazendo os vídeos. Como que está sendo essa experiência para você? E conta essa facilidade que você está tendo, que eu acho que você também está sendo uma atriz em fazer. Então, Didi, na verdade, essa facilidade é recente. Ela não vem da vida toda, não. E eu, assim, foi isso mesmo que você falou. Quando eu resolvi publicar o livro, eu falei, bom, para mim não basta publicar. Se eu for realmente publicar e colocar ele no mundo, eu quero divulgar. Eu não vou... Porque tem algumas pessoas que têm o sonho de publicar um livro e, assim, dá pro pai, pra mãe, colocar na estante e já, né, já tá Sim. ótimo. Quando eu decidi publicar, eu falei, não, eu vou publicar, mas eu quero publicar para divulgar, para que as pessoas conheçam, para chegar até, né, o máximo de pessoas possível. Então, eu já fazia uma página no Instagram, que era o Tanto Livro para Ler, mas ela era anônima, e eu me expressava de forma anônima, eu não aparecia, eu só escrevia. Eu era, até certo ponto da minha vida, eu era muito melhor escrevendo do que falando. Eu tinha muita dificuldade de falar. Assim, em público, em câmera, eu tinha muito essa dificuldade, eu era muito mais tímida. E eu lembro até que na minha monografia, quando eu apresentei minha monografia, a pessoa que estava na banca falou comigo, lendo o seu texto, nem parece que é você falando, porque você escreve muito acima do que você fala. Então, desenvolve a sua fala, sabe? Assim, ele me deu esse toque. E realmente, isso foi uma coisa que era real. Então, quando eu resolvi deixar de ser anônima na internet e colocar o meu rosto mesmo no Tanto Livro, começar a falar, não foi tão fácil, sabe? Assim, eu ainda tinha bastante... É difícil. Né? Eu tinha vergonha, eu tinha, sei lá, um monte de sentimento. Eu ligava, eu ficava me sentindo mal, assim, com a câmera e tal. Foi um processo, foi devagar. E aí, com o tempo, foi ficando mais natural. Mas não é um dom, assim. Eu não nasci comunicadora, não, sabe? Não. Atriz como você. Não, também... De jeito nenhum. A gente tem que treinar muito. É com a prática que vai, né? Assim, a coisa acontecendo. Às vezes a gente vê as pessoas na televisão, ou, né, fazendo sucesso e tal, e acha que a pessoa nasceu com aquele dom que foi fácil para ela. Eu não vejo nenhum dom que seja fácil. Às vezes a pessoa tem mais facilidade para alguma coisa, às vezes mais facilidade para escrever, mais para falar, mas se não tiver esforço, se não tiver preparo, determinação, estudo, tudo isso para qualquer atividade é necessário. É isso para eu me comunicar foi assim. E a gente vive aprendendo, né? Com certeza. A gente nunca está pronto, nunca, né? Nunca. A gente tem sempre a aprender aí à medida que a gente vai fazendo, né? Com certeza. Essa condição me lembra duas coisas, porque a gente está aqui na quarta-feira que inspira para levar para nossa audiência, né, para as pessoas, que a gente está fazendo algo diferente para mostrar para elas que existe dificuldade. E a Marina está aqui fazendo um depoimento do quão difícil é sair do modelo antigo de escrever
lá atrás, ela não escreveu com máquina de escrever, ela escreveu já com computador. Mas era como se fosse uma máquina de escrever, solitária lá no quarto, sozinha, com os pensamentos e com o conteúdo que gerou essa trama. E aí eu lembro de duas pessoas, uma novinha que já esteve aqui na CIL dando treinamento, que é a Brenda. A Brenda deu um treinamento, Erguete. Nossa, adoro a Brenda, ela é Pois ótima. é, todo Muito mundo adora a bacana, Brenda, ela né? é Muito boa. bacana. Um dia eu até quero conhecer a Brenda pessoalmente, porque a gente, com esse negócio de online, a gente deu treinamentos do Instagram e ela trouxe esse depoimento porque ela estava instruindo as pessoas e falava o seguinte, olha, se você tem dúvida, faz os vídeos e fica escutando para você acostumar com a sua voz, Isso é importante. né? É. Porque às vezes a acha gente não esquisito. acha esquisito. É. Mas essa é a sua voz que todo mundo escuta. Então, se você acha esquisito, as pessoas já não acham mais, porque elas já habituaram com você. E a Brenda colocou isso de forma muito clara. E uma das coisas mais claras que ela falou é o seguinte, é o exercício. E aí eu lembro de um cara que é o Oscar, o Mão Santa. O Mão Santa, ele disse numa palestra que eu assisti dele, que todo mundo acha que ele nasceu ungido, que a mão dele acertava. Ninguém lembra que todo mundo ia embora do treino e ele ficava mais 2 horas jogando a bola na rede. Então, isso fez toda a diferença. E todas as vezes que eu imagino que alguém ficou bom, é porque ele fez 1000 vezes o exercício. Sem dúvida. Em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Então, o que você fez de depoimento aqui, tem que levar para as pessoas que existe dificuldade. Mas não é uma dificuldade para você se tornar melhor. A dificuldade é para você encarar a câmera e falar o seguinte, agora eu não estou mais no balcão físico e vou encontrar com você pelo balcão digital, que é o que você está fazendo, saindo do livro escrito, onde você estava lá simulando uma máquina de escrever, que eu acho que tem gente que nem conhece mais máquina de escrever, que agora é o computador, mas era a máquina de escrever dos autores antigos, né? E essa máquina de escrever que você terminou o livro, você foi para a internet e agora você está divulgando e transformando aquilo que foi o modelo antigo no modelo novo. E aí agora você começa a criar conteúdo na rede social, tá certo? Isso. E nessa condição, o que você poderia demonstrar de exemplo que está fazendo diferença para tornar o seu livro mais importante para as pessoas ou influenciar mais leitores a comprarem o seu livro? Bom, eu acho que o essencial é que as pessoas se conectem comigo. Então, assim, antes a gente, às vezes, consumia baseado na marca, baseado num leitor, num escritor que já era famoso. A gente consumia não tanto baseado na pessoa que está por trás, mas isso mudou muito. Esse conceito de compra hoje é muito diferente. Às vezes a gente consome mais baseado em quem é o dono ou em quem está vendendo, ou a gente deixa de comprar porque a pessoa que é o dono da marca e tal, a gente não se identifica. Verdade. Então, eu acho que depois que eu fui para a internet, coloquei mais o meu rosto e comecei a participar mais, eu comecei a ver que as pessoas se identificam comigo primeiro, e aí depois vão ter curiosidade para conhecer o meu trabalho. Não é o trabalho que chega antes da gente mais. Hoje é o contrário. A gente chega primeiro, a pessoa conversa com você um tempo na internet, te conhece um pouco do seu, da sua rotina. Às vezes a gente fica fazendo piada lá, mostra um pouquinho, do dia a dia. Tem que ter algum divertimento, não pode ser só sério não, né? Não é só trabalho, não é só trabalho. A Brenda que você falou aí agora, ela faz isso muito bem no Instagram dela, inclusive. Eu acompanho o trabalho dela. A gente já fez até uma live sobre isso. A gente tem que mostrar um pouquinho de quem a gente é, dos nossos valores, do que a gente acredita. E aí a pessoa vai se conectar com você. E o que você for vender, de repente, pode ser interessante para ela. Eu sinto assim. E eu vejo muito, em alguns estudos assim que eu fiz, entrando um pouco nessa área que hoje eu trabalho, que as grandes marcas hoje precisam ter rosto. Antes não tinha tanto. Antes eram modelos mais genéricas, tal. Hoje em dia, elas contratam embaixadores, pessoas que vão representar a marca, que vão falar sobre a marca, pessoas conhecidas. Elas estão colocando rosto. Os donos das marcas hoje, a gente sabe quem são. A gente sabe quem é o dono do Instagram, a gente sabe quem é o dono da Amazon, a gente sabe quem é o dono das grandes redes, das coisas que a gente consome. A gente sabe quem são. Marina, isso... Se tornou muito pessoal, né? Muito a pessoal. Vida profissional, ligada à pessoalidade. Muito né? pessoal, muito pessoal. Tem uma questão de você estar colocando a questão da marca, e a gente tem dito muito aqui
que o dono do comércio, o dono do negócio, o dono do serviço, o dono da marca, ele tem que sair um pouco da empresa dele e entender o que está acontecendo em volta para ele se apropriar. Isso. Né? Também acho. E uma das coisas que eu vi estudando o seu perfil é que você tem uma marca, né? Que a Didi até já comentou aí que é tanto livro para ler. Isso. No Instagram e no YouTube. São os dois canais que têm a mesma marca. Isso. Mas eu vi que você já criou a sua marca, só que na sua marca o perfil é privado. Você ainda tem alguma dificuldade de ligar a sua marca pessoal com o tanto livro para ler? O meu perfil com o meu nome, né? Marina Piva, é privado. Pessoal, privado. Na verdade, aquele perfil nem, assim, praticamente morreu. Eu quase não mexo nele. Hoje eu fico 100% do meu tempo no tanto livro para ler. Por isso que eu não me preocupei em abrir, sabe? Porque ele realmente não tem relevância para mim. Tudo que eu sou está no tanto livro para ler. Tudo que eu tenho para passar para o mundo está no tanto livro para ler. As minhas fotos pessoais, os meus depoimentos pessoais. Hoje mesmo eu falei alguma coisa lá de chocolate, da casa dos meus pais e tal. Eu não estou só falando de livro, eu me mostro bastante também. A sua vida, né? A minha vida está ali. Então o outro praticamente não existe mais. Olha só que legal. A marca virou a própria pessoa que virou a própria marca. Exatamente. Né? Exatamente. E isso tem que fazer importante, porque quando a gente, às vezes, para quem é criança, é mais fácil. Para quem tem cabelo branco, não é fácil, não. Eu sei disso, porque eu vivo isso, né? Até para quem não tem cabelo branco ainda também, às vezes a gente estava falando isso quando a gente chegou. Às vezes também é difícil, porque a gente está na transição da geração. A gente ainda é de uma geração, eu sou de uma geração que ainda também não tem essa... Eu não nasci com o celular na mão. Nem eu. Então, a gente também tem certa dificuldade em lidar, né? Nessa condição, você imagina a resistência dos lojistas, dos empresários que precisam de se conectar. Isso. E a gente trouxe aqui um cara que foi fantástico. Ele é um irmão que eu tenho, que é o Murilo. O Murilo adotou, né? Eu falo adotou, mas é o filho dele, né? Adotou dentro da empresa, o Braulio. O Braulio formou, entrou para dentro da empresa e começou a mudar o perfil, o DNA da Corovest. A Corovest agora tem um marketplace, a Corovest está no e-commerce. Por quê? Porque o Braulio chegou lá e o pai dele não resistiu a essa tecnologia. E a gente trouxe ele aqui para mostrar isso. E hoje você está aqui para que a gente inspire as pessoas para falar o seguinte: olha, não é o pessoal de cabelo branco só que tem resistência, não. Ela mostrou aqui o tanto que foi difícil acostumar com a voz, acostumar com a imagem. Eu comecei filmando só pra frente. Primeiro eu coloquei a minha foto lá e aí mostrei que era eu. Ninguém que eu conhecia me seguia. A verdade é essa. Eu não falava para as pessoas próximas que eu produzia conteúdo na internet. Eu só postava lá o que eu tinha vontade mesmo, às vezes, de escrever um texto ou de falar sobre um livro. Mas eu não divulgava ao meu redor. Aí um dia eu coloquei uma foto minha lá e comecei a ver pessoas conhecidas chegando. Isso pra mim já foi um pouco diferente. E aí depois eu comecei a fazer conteúdo assim, eu mostrava o livro, não me mostrava, entendeu? Eu mostrava o livro e falava. Eu acabei de ler esse livro aqui e tal. Então quem estava vendo estava ouvindo minha voz e vendo o livro, por exemplo. E aí com o tempo eu comecei a aparecer numa foto, e foi. Mas eu me esforcei para não foi uma coisa tão natural, sabe? Mas, na época também, eu tinha um interesse em aparecer, em trocar ideia e tal, mas eu senti uma diferença brutal de conexão com as pessoas. Então, foi muito bom. E isso me incentivou muito a crescer e a colocar mais o meu rosto e o meu tempo, né? É o rosto e o tempo, porque parece fácil, mas não é. Não é da primeira que a gente posta. E nem né? Às vezes a gente tem que fazer muitas para postar, né? Não, e tem que planejar post, é post todo dia, tem que fazer texto de post, tem que fazer imagem. Então, assim, são coisas que demandam tempo mesmo. E eu comecei a dar meu tempo e aparecer mais porque eu comecei a sentir uma conexão maior com as pessoas. Sim. Às vezes tinha muito tempo que eu não via uma pessoa, mas ela estava me acompanhando. Então, quando eu encontrava com ela, ela sabia de como é que estavam as coisas. Isso é bom, sabe? Sentir as pessoas próximas. Marina, isso é muito importante. Eu falo também, eu acho isso também por causa do trabalho assim, com o teatro, né? Quando a gente faz alguma, ou com música, qualquer trabalho ligado à arte, eu acho. A gente que é dessa área, a gente gosta muito e a gente se motiva muito quando a gente sente o retorno, a energia das pessoas de volta.
Parece que a gente precisa realmente dessa troca para a gente poder continuar, né? Acho que esse é o grande diferencial do teatro, inclusive, né? Que a troca é imediata. Você não precisa nem dar crítica depois, é imediato. Exatamente. Nessa condição que vocês duas colocaram, para quem está fazendo alguma coisa, tem um medo doido, além da resistência, de aceitar que a internet chegou. A gente ainda tem um medo muito da crítica, porque a gente passa a ser alvo de crítica. Mas a crítica tem que ser entendida como aquele cliente exigente que faz a gente mudar para melhor. Então a gente tem que somatizar para melhorar. Não é somatizar para ficar doente e desistir. Então é um valor mental que a gente precisa, que é a resiliência. E aí na hora que você falou de estar próximo, de entender como que funcionam as críticas, significa que você passou a entender como escutar as pessoas e produzir conteúdo de acordo com esse perfil que elas gostariam. Como é que isso se deu? Como é que isso aconteceu? Olha, Pedro, eu acho que para mim foi um pouquinho diferente, porque como eu faço um trabalho voltado para, às vezes, literatura e tal, eu não... Como é que eu posso explicar? Eu não abro tanto uma coisa... Assim, a parte ruim, a crítica ruim, não chega. Quando as pessoas às vezes me perguntam, você acha que eu devo começar a fazer? Eu tenho medo de fazer papel de bobo, né? As pessoas ficam, vou fazer papel de bobo, vou fazer papel de ridículo e tal. Na minha experiência, a crítica ruim não chegou até mim. Ela aconteceu em outro lugar, não chegou pra mim. Sabe, ninguém nunca veio num comentário falar, nossa, como é que você tá ridículo, como você tá fazendo papel de bobo. Ninguém nunca fez isso. A crítica boa chega. No máximo, assim, não gostei desse livro. Eu não. Marina, mas imagina que uma crítica seja você não ter audiência. Isso é uma crítica. Sim. Você tem que assumir o que você quer também. É importante pra você, então fica ali, continua. Eu também comecei pequena. Eu comecei com 0 seguidores. A gente começa pequeno. Eu já ouvi uma vez que muitas pessoas que deixam de deixam de correr atrás de um sonho, realizar algum trabalho que queria muito, é simplesmente porque não persistiram. Que se tivessem persistido, teriam alcançado. E a crítica, né, Pedrinho, como você colocou aí, eu também vejo dessa forma. A gente sabe a crítica que ela tem fundamento e a que não tem. Assim, a gente... Porque tem muita coisa também que vem que a gente deve deixar aí de volta. Né? Mas a gente tem que saber ouvir também, para na hora que vem uma crítica construtiva, inteligente, a gente também absorver. A gente não perder aquela oportunidade de aprender. Isso né? Não sei nem se é crítica, né? Isso é uma conversa, é uma coisa que constrói. Não é uma coisa que é só depreciativo, assim. Na internet tem muito isso, mas eu tenho a sorte de ter talvez um público que não seja tão assim, tem o famoso hater na internet, né? Que chega pra criticar de graça, assim, que chega pra... Eu escrevi um texto sobre isso ontem, se eu não me engano. Tem gente que chega com ódio na internet à toa, sabe? Desconta, às vezes, as coisas da vida. Exatamente. Isso acontece, a gente tem que estar preparado, porque isso acontece o tempo todo. Mas acontece também uma coisa que eu presto bastante atenção, que é assim, é mais fácil as pessoas elogiarem. Muito mais. Na mais sua frente, pelo menos. As pessoas concordarem com você. Né? Quem se manifesta normalmente é a favor. Você já chegou no final de uma peça, desceu do palco, alguém te abraçou e falou assim, foi péssimo. Exatamente. É muito difícil. Mas se tiver, eu sou muito observadora nesse sentido, que se alguém chegar para mim e eu sentir que a pessoa foi sincera de dar uma opinião que a pessoa não tem agradado, eu acho que eu vou ouvir aquilo muito mais do que, às vezes, um parabéns. Porque eu vou querer, assim, aprender com aquilo, tirar uma lição daquilo. Né? Então, hoje em dia, às vezes, é muito difícil as pessoas serem sinceras. Então, a gente também tem que aproveitar essa sinceridade das pessoas para poder para agregar para a gente. Com certeza. Tem uma entrevistada que a gente teve aqui, ela até ontem deu um curso fantástico aqui na CIL, que é Excelência no Atendimento, que é a Miúcha. Que foi ontem. É uma artista, ela é sensível. E ela contou... Ela é bacana. Ela é muito bacana. E ela contou um caso aqui pra gente. Ela falou que ela um dia saiu para tocar, e ela estava lá cantando e tinha se preparado para um lugar mais erudito, mais sofisticado. Então, as músicas que ela colocou eram boleros, eram coisas que ela entendia que estavam
na faixa etária das pessoas que estavam ali, que era... E aí chegou uma pessoa para ela, depois de meia hora, e falou o seguinte: dava para você cantar Boate Azul? Ela não entendeu que era uma crítica, mas era uma crítica. E aí ela virou e falou o seguinte: claro! E aí mudou o repertório, que não estava preparado, e foi para outra direção. Tem que ser direção. muito artista, né? Para mudar de uma hora para outra. Não, mas eu acho que Tem que improvisar, nesse sentido... improvisar, né? Nesse sentido, porque Tá a preparado. gente precisa, por exemplo, se eu tenho uma loja, né, se a gente tem um produto para vender, a gente precisa que aquele produto saia. Se ele não está saindo, é porque em algum lugar a gente está errando. É verdade. Às vezes as pessoas elas não falam, mas elas não compram. E aí às elas estão vezes- falando, gritando com você, né? Porque é aquele silêncio que grita. E aí você tem que virar e falar o seguinte: como é que eu vou me adaptar a isso? Isso já aconteceu com você, porque como você escreveu um livro, não é uma experiência de você ter vários livros. Não Isso é. vai acontecer. Você vai ter uma, como eu diria assim, uma melodia para frente. Mas o seu conteúdo na internet, ele pode mudar um pouquinho para que você conquiste mais fiéis, né? Com certeza. Quando eu comecei, como eu te falei, como era anônimo, eu não tinha proximidade com as pessoas. Então, assim, às vezes eu fazia post que não engajava nada. Que eu fazia post que ninguém curtia, que ninguém comentava. Quando eu comecei a me aproximar, quando eu comecei a aparecer e a mostrar mais de mim, as pessoas começaram a se conectar mais. Aí foi uma virada bem diferente, assim, sabe? Foi uma coisa bem... Mas agora você grande. cria conteúdo já entendendo qual o perfil que as pessoas estão te olhando. Com certeza, com certeza. Marina, agora deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que pode ser que a gente vá para esse caminho e eu vou adorar se a gente for. Quando ela lançou esse livro, né, quando eu li esse livro, a gente logo pensou em adaptar o livro para uma peça de teatro. Né? E Foi. você, como escritora, a gente sabe que o livro, essa escrita narrativa, ela é diferente da dramaturgia, né? E do roteiro, né? Da forma de ser escrito para o teatro é diferente. É completamente diferente. Completamente diferente. Então, Marina, a gente tem essa vontade aí ainda, né? Com certeza. De, quem sabe, conseguir adaptar o livro para a gente poder estar assistindo Flor de Lis em formato teatral, né? Ia ser demais. Tomara que uma hora dê certo. A gente vai conseguir uma hora. Vai. E aí me conta um pouquinho como que foi, porque eu sei que você fez um curso com a Thelma Guedes, né? Que é uma roteirista de novela, que escreve, então, dramaturgia. E se você pensa, então, a partir desse curso, como foi, e se você pensa em escrever esses roteiros para teatro ou TV, cinema, me conta aí. Assim, a gente nunca diz nunca, né? Eu acho que não dá para dizer que nunca farei. Mas esse curso da Thelma foi uma coisa que eu fui mais como fã do que como qualquer outra coisa. Eu sou noveleira, não sou mais, né? Eu, sei lá, perdi, já tem um tempo que eu não assisto uma novela. Mas eu fui muito noveleira, eu adorava assistir novela, e eu gostava muito das novelas da Thelma. Ela escreveu Cordel Encantado, e eu amei Cordel Encantado. Então, quando eu vi que ela estava dando um curso, eu quis fazer para ouvir o que ela tem a dizer, que eu acho que quando uma mulher dessa fala, a gente escuta, né? Com certeza. E ela escreve muito bem, e eu tinha curiosidade para saber como que funciona um roteiro de novela, porque, como você estava dizendo, é muito diferente um roteiro de um livro. São coisas muito diferentes. Se alguém que está assistindo já teve a oportunidade de ler um roteiro, você estuda os roteiros, né? É muito diferente, é uma estrutura muito diferente, e é preciso uma pessoa. Por exemplo, você vai fazer um teatro baseado num livro, você precisa de uma pessoa para adaptar o livro para o teatro justamente por causa dessa diferença. Isso. Então, eu fui fazer o curso para entender como que funciona esse roteiro de novela, porque é mais diferente ainda da minha realidade, né? Que o roteiro de teatro eu ainda peguei alguns para ler já por curiosidade, mas foi mais nesse sentido. E também para conhecer um pouco de como que funciona esse tipo de escrita. Só para o pessoal ter uma noção, né? O pessoal que está assistindo, não é uma história, a dramaturgia não é uma história corrida, como está no livro. Ela tem que ter o ambiente, se é noite, se é dia, o nome dos personagens, as falas dos personagens, aquilo que está dentro de uma
dentro de entre parênteses, ou que é uma rubrica, né? É ação, é sentimento, é intenção. Então, isso tudo tem num texto que tem esse estilo de dramaturgia ou que a gente chama de roteiro. Né? Olha que legal, gente. A gente fica nessa ideia de estar inspirando, da transformação digital, e como que isso acontece, porque nada na vida fica parado. Alguém que está escrevendo um livro está estudando um jeito de entregar aquele mesmo conteúdo agora para a internet e o mesmo conteúdo para um outro modelo de negócio, que seria a dramaturgia, né, do teatro, e provavelmente muito mais diferente se for uma dramaturgia de cinema ou de televisão. Então, quer dizer, estar preparado para desaprender o que você já sabe, então aprender a desaprender para aprender de novo, é uma frase que a gente tem que estar transformando em mantra. Isso. Porque o mundo está mudando e a gente precisa de se adaptar a ele. Isso acontece muito quando a gente deixa de fazer um personagem e tem que construir um outro personagem, né? A gente desconstrói aquele personagem para nascer um outro. Aí também. A gente desaprende para poder aprender o de outro. Novo. E assim vale, eu acho que tudo na vida. Né? E eu tô vendo que, por exemplo, assim, você hoje tem, no Tanto Livro para Ler, você tem mais de 7 mil seguidores. Mas no YouTube, embora eu tenha visto lá que você já tenha bastante vídeos gravados, você ainda tem poucos seguidores. O que você acha que está dificultando esse engajamento de crescer lá? É porque você não entrega, você não faz muita divulgação, você está muito focada no Instagram, onde as pessoas estão? Não, porque o YouTube tem um mês só. Ele começou agora. Então já é uma adaptação de mundo, né? Porque o YouTube ele engaja como se fosse o Google. Então é um outro conteúdo. É uma entrega completamente diferente, é um público diferente também. O público do YouTube assiste mais na televisão, o público do YouTube assiste mais no fim de semana. Não é uma coisa tão instantânea que você está aqui e mexe no Instagram. O YouTube não, você assenta para assistir. São vídeos mais longos. Você consegue fazer... Eu faço roteiro para vídeo do YouTube. Instagram eu filmo na hora e faço. São coisas muito diferentes. Então, eu comecei um desafio novo agora, que foi o YouTube, mas ele ainda é um início, eu ainda estou aprendendo. Eu tenho que aprender a editar vídeo, mexer com áudio, que a gente estava falando aqui antes de começar sobre o áudio. Editar vídeo, mexer com áudio, fazer vinheta, fazer thumb. São coisas, assim, muito novas para mim. Então, eu ainda estou engatinhando no YouTube, entendeu? Tá nada, tá fazendo o maior sucesso. Não, para um mês já ter 260 seguidores não é fácil, não. Inclusive, quando eu lembrei, né, de chamá-la para participar aqui das Quartas que Inspiram, eu falei, não, o livro já está lançado. Olha só, né? O Instagram já existe o Tanto Livro para Ler, que ela dá dicas de leitura, ainda mais nessa pandemia, que as pessoas estão podendo ficar mais em casa. Então, ler é uma ótima distração para a cabeça, né, nessa pandemia. E o canal no YouTube, Pedrinho, ela tá, como ela disse, né? Tem só um mês. Então, seria aqui também um espaço para que a gente divulgue esse canal dela, para que mais gente fique sabendo e mais gente se inscreva, que vale a pena. Porque além da parte de livros, de literatura, dela trocar ideia, dela comentar, dela indicar livros, tem uma parte cômica dela que ninguém está vendo aqui. Só entrando lá para assistir. Tá? Depois vocês me contam se é a mesma. Essa condição... Tanto livro para ler também. É o canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. É o mesmo nome, é Tanto Livro para Ler. É só entrar no YouTube e digitar Tanto Livro para Ler que vai me aparecer lá, uma carinha. Isso aí, segue lá. E essa experiência das mulheres estarem se tornando cada vez mais dominantes no nosso mercado, parece que ela vem em contramão, porque a gente ainda escuta muito falando que a mulher ainda é minoria, mas a gente encontrando uma criança, né? Criança! Aqui, uma criança aqui. Acho que você vai ter que ser mãe para você poder ficar um pouquinho mais virar adulta, né? Então, nessa condição, a gente começa a ver que, por exemplo, assim, a CIO hoje está com a segunda mulher como presidente. A primeira foi a Jovita.
né? E aí, por conta disso, eu estou aqui de primeiro damo, né? Então, é o máximo isso, muito legal. E eu estava ontem num evento da Federaminas levando um pouco das boas práticas do que a gente tem feito aqui na Arcil, que tem a ver com essa transformação, que está relacionado com a cultura. A gente agora está na semana de aniversário da cidade, e a gente vai estar com a varanda cultural acontecendo aqui, isso que é um negócio que a gente inaugurou no Dia dos Namorados. Foi muito legal. Né? E a gente também está com Vencendo com Música e Arte, levando os músicos, né, toda a sensibilidade, né, dos músicos para a rua, sem nenhum problema com a pandemia, sem nenhuma aglomeração, todo mundo com combate à prevenção, tudo ao Covid, tudo funcionando. E o Silber, que é um dos idealizadores, ele fala, a gente pode funcionar com Vencendo com Música e Arte, tocando música, patrocinada do jeito que está acontecendo, totalmente autossustentável, por conta dos patrocínios que estão acontecendo, até na onda roxa. Porque só fica o músico lá e as pessoas passando na rua de carro ou a pé, escutam e vão embora um pouco mais felizes. Com certeza. Né? Eu não sei se você chegou a ver, mas foi uma forma que a gente encontrou dos artistas voltarem a trabalhar. Claro, né? claro. E voltarem a ter uma renda, porque até ali passando o chapéu e as pessoas da rua colaborando, aquilo ali já é um valor assim, bem representativo se você pensar que vai acontecer. Que eles estavam 15 meses sem ganhar dinheiro nenhum. Isso. Eles estavam zerados há 15 meses. Isso. Sem previsão de voltar, né? Então, no mês, isso faz diferença. Com certeza. Parabéns pela iniciativa de vocês, porque eu não tenho dúvida que isso faz muita diferença, tanto para o artista quanto para quem passa, né? Para quem passa, é bom. O Braulio, no primeiro dia, ele falou o seguinte, traz leveza para a alma. E a gente está com as almas todas pesadas. Precisando de leveza, né? E o artista precisa se expressar, né? Chega uma hora que aquilo começa a fazer mal, né? E a música, então, até para os ouvidos... Tem que ter um jeito. Eu sou muito otimista. Eu acho que a gente sempre se adapta a alguma coisa. E eu acho que a gente está levando exemplo para um punhado de lugares, né? Porque eu não vi ninguém levando artista para a rua do jeito que a gente fez. Sim. E a gente está levando exemplo para todo mundo, né? Outras associações, né? De comerciais que podem estar se apropriando, mas até os próprios artistas podem estar se organizando, né? Se a associação não A nossa intenção é que as pessoas copiem, né, esse modelo e façam, né, nas cidades, em outras cidades onde moram. E também, a partir de agosto, a gente quer também fazer o teatro e a dança. A gente quer incluir o teatro e a dança na rua, né, Pedrinho? Só que aí vai ter que ter inscrição tanto do artista quanto do público, porque vai precisar de estar com os lugares marcados. Sim, porque não basta você passar, com distanciamento. A gente pode até convidar a Marina para ser uma leitora num evento desse, né? Com maior prazer. Com maior Vai ser um prazer pra gente, Marina. Com certeza, com certeza. Fazer uma leitura, né? E um porque se na música as pessoas vão passar e vão escutar, que é o que está acontecendo. No teatro a gente vai ter que montar um palco, vai ter que montar um auditório, e aí é claro que isso vai requerer da gente um pouco mais de protocolo de segurança. Mas quem vai estar lá na frente falando pode ser uma peça, como pode ser uma leitura de poema, como pode ser uma leitura de capítulo de livro, pode ser... Contação de história. Várias formas de arte. E essa condição que a gente está vendo aqui, um exemplo tão importante, né, de uma pessoa que é tão nova, que tem tão pouca idade para contar a experiência de escrever um livro. Muito bacana. E se mostrando aqui, né, com toda a inocência de falar que é difícil, apesar de já ter escrito, é difícil, apesar de já ter 7.000 seguidores no Instagram, é difícil, e com um mês já ter 260 seguidores no YouTube, que isso não é nada fácil, eu sei o quanto difícil é colocar seguidores no YouTube. Então, a gente está mostrando que existe dificuldade, mas o esforço e a repetição é que vão fazer isso acontecer. E se você não se sente capaz, chama o seu filho,
chama alguém da sua empresa, identifica na sua equipe quem pode estar sendo digitalmente colocado. E tem pessoas que estão prestando esse tipo de serviço com muita qualidade na internet. Tem gente no Instagram que me procura, fala, eu queria um apoio para começar. Eu conheço algumas pessoas que eu acabo indicando que ajudam nisso, sabe? De criar, por exemplo, uma paleta de cores para a empresa, para você fazer sempre os posts naquelas cores, para as pessoas já começarem a associar aquelas cores com sua marca, fazer um tipo padrão de post, por exemplo, dependendo, né, do tipo de produto que você vende. Por exemplo, se você vende calçado, você pode fazer por exemplo, a coluna sobre, sabe, sei lá, calçados que estão na moda na Europa, sei lá, algum tipo de informação para trazer. Tem pessoas que ajudam nesse tipo de coisa. A profissionalizar, né, mais o trabalho. Sim, tem pessoas que cuidam das contas das empresas, sabe? Respondendo os clientes, porque tem que ter alguém ali. Gente, então, isso é uma coisa, tá vendo? É uma profissão nova que vem surgindo, né, Pedrinho? E acho que muitas ainda vão surgir e muitas eu acho que vão acabar. Então, é o que você falou. A gente com vontade, quando a gente tem vontade, a gente se reinventa. E fica aqui também até uma mensagem mesmo para todas as pessoas que às vezes estão com alguma dificuldade de trabalho ou que foram demitidas, né? Que sempre vai ter um jeito, sempre vai ter um caminho, é só elas observarem o mercado, o mundo para onde está indo. Que hoje com a internet é só buscar. A gente tendo a curiosidade, a gente faz alguma coisa. Gente, eu fiz um post no Instagram recentemente, eu já fiz 2 vezes, para as pessoas me indicarem empresas locais para eu conhecer. Aí as pessoas vão lá e deixam lá e eventualmente eu nunca comi tão bem na minha vida. Coisas que estão começando agora, as pessoas indicam lá, eu peço lá em casa para conhecer e aí eu faço propaganda se eu gosto. A quantidade de gente que mudou de emprego e agora está fazendo brigadeiro, está fazendo coxinha, está fazendo torta, está fazendo... E coisas deliciosas, sabe? Aquela pessoa já devia estar fazendo aquilo há muito tempo. Mas estava num outro emprego, estava fazendo outra coisa, às vezes mais infeliz. Então, assim, é meter a cara mesmo, é indicar, procurar divulgação. A divulgação na internet hoje gera muito resultado. É procurar gente que está fazendo esse tipo de coisa, tipo, eu faço, manda para mim, deixa eu experimentar, ou me manda o nome, deixa eu pedir. Isso é muito legal, porque você faz. E você não precisa ser gigante na internet para vender, você não precisa ter milhões de seguidores para vender na sua loja, você só precisa do seu público local. A Marina está dando um exemplo de um negócio, do tamanho da humildade que uma escritora tem. Porque quando a gente vai para a internet... Ela é uma querida. É uma querida. E aí, na hora que você imagina o seguinte, quando você vai para a internet, nós estamos num lugar que todo mundo está igual. Ela contou aqui, e eu acredito nisso, que todo mundo agora tem muito mais chance até de concorrer com marcas grandes. Sim. Porque se você tiver empatia, se você tiver seguidores, você vai se tornar uma pessoa influenciadora. Você pode não influenciar um geral, mas você pode influenciar um nicho. Agora, olha o depoimento que foi falado aqui, que vai ser importante para você que está desse lado aí e até para a gente, né, Didi? Que a gente aprende também com os mais novos, né? Com certeza. E você pode estar certo que eu tenho pelo menos 2 consultores, eu que tenho 54 anos, um deles é o Kiro Caran, não sei se você já ouviu falar dele, ele agora deve estar com 24 ou 25 anos, mas ele quando foi meu consultor, ele tinha 23. Olha só. A Marina colocou um negócio aqui que ela tá lá escrevendo, mas ela tá preocupada em entender o contexto onde ela tá se portando. Então ela tá conversando com gente que eventualmente não estão preocupados com escrita. Estão preocupados com fazer cozinha, estão preocupados em fazer crochê, estão preocupados em serviços novos. Então ela tá entendendo o que as outras pessoas estão fazendo. Olha o desprendimento que é isso. Às vezes a gente conversa com o lojista que o cara não consegue entender o que acontece na loja do vizinho. Ele não sabe os produtos que a loja do vizinho tem. Exatamente. Isso a gente precisa de aprender, porque se você não entende o seu contexto, vou contar um depoimento aqui de uma crítica com relação ao Vencendo com Música e Arte. Teve um artista que foi reclamar que ele não foi chamado para tocar. Aí perguntaram para ele, você já fez inscrição? Eu nem sei aonde que faz inscrição. Como é que ele está vendo a música e não se preocupou de procurar para saber onde é que está fazendo a inscrição? Agora, tem lojista
que ainda não sabe que a gente pode estar patrocinando ponto na frente da loja dele, que vai encantar um pouco mais o ambiente. E aí as pessoas, elas estão tão fechadas, diferente do que a Marina está colocando aqui. Ela veio aqui não para divulgar o livro, ela veio aqui para contar uma história de transformação, de entender um pouco da internet, que é um modelo novo, mas ela veio contar a experiência dela, que é a escritora, que é ser advogada. Então, agora ela é advogada da marca dela, ela é advogada do livro que ela precisa de vender, ela é advogada da própria marca, né, do Tanto Livro para Ler. E a gente precisa de ser isso. Agora, independente disso, a gente tem que enxergar as outras pessoas. E isso que eu acho que foi esse depoimento tão lindo que você colocou, e de humildade, porque quando a gente se dedica a uma outra pessoa que a gente nem conhece, é um desprendimento, né? Mas tem muita gente fazendo muita coisa de qualidade. Tenho certeza que aqui em Ubá também. Sempre que a minha mãe compra, minha mãe também gosta de prestigiar muito, assim, pessoas que ela conhece, que estão fazendo coisas diferentes agora. Sempre que eu como alguma coisa que eu adoro, eu posto. Vocês podem ver no meu Instagram, sempre tem um bolo gostoso, um pão gostoso, que o Ubá tem coisa demais surgindo. Muita. E muito boas. Eu acho que eu nunca comi tão bem na minha vida. Verdade. Lá em Juiz de Fora também tem. Tem lojas locais de roupa, de sapato, de muita coisa. Que, assim, estão arrasando. Então, não tenham vergonha, gente. E se vocês mesmos não conseguem fazer agora a sua própria propaganda, conversa com quem consegue. Tem muita gente. E não precisa ser gente famosa, gigantesca, que tem 100 mil seguidores, não. Procura pessoas no boca a boca mesmo. Isso ainda existe muito. Marina, hoje então a propaganda é muito democrática, né? Muito. Que antes você tinha que ter uma agência de publicidade para bolar um material para você, que você tinha que você tinha um custo alto para você aparecer, e hoje em dia você tem aí, né, você a pode internet, testar Instagram, o Facebook, É. para todo mundo de forma muito igual, né? Com certeza. A gente trouxe aqui o Celso, que falou muito disso. Ele falou o seguinte: você pode começar. Quando você começar a ganhar audiência, eventualmente você contrata um profissional um pouco melhor. E aí você vai crescendo junto com a sua audiência, junto com a sua relevância. E agora eu vou te fazer um segundo convite. Eu já te fiz um convite, né? Para que você seja uma leitora nesse painel do Vencendo com Música e Arte, para que a gente possa te colocar fazendo uma leitura no ponto de teatro. Esse segundo, a gente convidou o cara mais bonito do mundo, que ele teve aqui, né? Ele teve aqui, né, Didi? Teve, com a gente. E ele virou o porta-voz do hashtag Turismo em Foto. Turismo em Foto é transformar a nossa cidade... Eu já vi isso. Isso significa que a beleza está no cotidiano, e as pessoas podem tirar fotos e postar, e a gente vai se apropriar dela aqui. Com isso, uma das coisas que você falou, que a gente pode oferecer o serviço de marketing, existe em Ubá o PSA, que é os produtores de água, que eles ganham pagamento por serviço ambiental, que gerou, em contrapartida, preservação do ambiente rural, que gerou produtores rurais que viraram produtores de água. Eles estão querendo fazer o turismo rural e identificaram no hashtag Turismo em Foto uma forma de fazer o marketing do turismo rural deles. E aí você está aí falando, olha, tem gente produzindo fruta, doce de mangobá, doce de goiaba. Ah, delícia. E isso vai estar no Turismo em Foto em algum momento, porque a gente está criando essa conexão já com o produto, com o PSA. E é o que você acabou de dizer. Você fala assim, olha, se você não consegue fazer, a gente pode estar fazendo por você aqui, ou alguém tem algum profissional que pode estar te apoiando. É só você negociar, e tem gente ainda com valores muito baratos, né? Então, quer dizer, com relação ao Turismo em Foto, vai ser tudo de graça. A CIL não vai estar cobrando para estar fazendo isso, né? Então, eu estou te fazendo um convite para, primeiro, que você ache fotos daqui de Ubá, que você possa colocar lá a marca, hashtag Turismo em Foto, para que a gente possa estar publicando e você também está participando do concurso. E que você esteja divulgando o nosso concurso para transformar a nossa cidade, que é cheia de beleza, num destino turístico. Com certeza, pode contar comigo. Né? Estarei lá, hashtag Turismo em Foto, com certeza. Né? Muito bom, a gente está nessa campanha aí, e os banners estão espalhados em alguns lugares da cidade, porque as mais curtidas que são postadas, elas estão indo para um banner, e a gente expõe, está no hotel, está na galeria do Subway,
A outra Ai, tá legal, na muito legal. Uma das Secretaria De Educação. de Educação, para as pessoas estarem conhecendo e tá provocando, né, as pessoas a irem em lugares pertos e que às vezes são desconhecidos por nós aqui da cidade. Não, legal, muito legal. E como tudo que começa tem que terminar, gente, a live também tem. E eu adoro um negócio que é o seguinte: a live nossa tem que começar às 18 e terminar às 19. Mas antes eu quero dar um recadinho depois. Não, e tá ótimo. Eu acho que a gente só tem que tá terminando. Então, eu queria estar agradecendo a Marina. Adoro estar aqui com a Didi, né? Que a gente vem fazendo essa dupla aqui, dinâmica aqui, que a gente não sabe se é a Hebe e o Faustão, se é o Louro José Ou Ana Maria Ana Braga. Maria Braga. Ah, não, Didi tá mais pra Angélica, gente. Ana Maria Braga não, ai. Então, a gente fica nessa... parceiro aí também é show de bola. Se a gente fica aqui nessa brincadeira, porque a gente se diverte em fazer isso, tá? Sim. Então, estou te agradecendo, Marina. Obrigado pela experiência, né? De tão pouca idade, mas com tanto conteúdo que você nos trouxe. E pela experiência com relação à quarta-feira que inspira, que estava totalmente conectada. E quando a Didi falou assim, vamos trazer a Marina, que é uma escritora de livro, eu só demorei a entender como que isso estaria ligado ao que a gente está fazendo, e foi super interessante, adorei a nossa conversa. Vou passar para a Didi, que ela falou que tem um recado, e aí depois você pode terminar a nossa live, que é para você. A live nossa hoje é para você. Para ela, isso aí. Não, então, eu quero aproveitar a Marina aqui, que já participou, já foi num evento presencial que a gente fez há 2 anos atrás, que é o projeto Grandes Escritores. E que, né, Marina, conta um pouquinho o que você achou desse projeto. Foi maravilhoso. Eu já vi que esse ano tem Nelson Mota de novo. Eu fui na palestra do Nelson Mota com o Zueni Ventura em Juiz de Fora. E foi, assim, inesquecível para mim, gente. É uma oportunidade de você ver 2 gigantes ali conversando com você, falando alguma coisa para você. É muito, muito legal, um evento imperdível. Eu vou acompanhar todas as lives esse ano. Esse ano, como está sendo online, é ruim que a gente não pode estar lá, mas é bom que a gente pode acompanhar todos. Isso, que quando exatamente. É presencial, a gente tem que viajar, às vezes não é possível. Não é possível, Eu vou acompanhar todos, é maravilhoso, não percam. Isso aí. Então, que bom, Marina. Eu sabia que você ia ajudar a gente aqui a divulgar esse projeto, que esse ano está acontecendo online. Peço licença aqui, viu, Pedrinho, para poder divulgar a agenda. E algumas pessoas estão me perguntando se os escritores estarão aqui em Ubá. Eu quero dizer que, né, por causa da pandemia, não é possível. Eles vão estar fazendo as lives de onde eles moram mesmo, mas a gente tem tem o site que é pgescritores.com.br. Vocês entram lá, se cadastrem, é coisa rápida, de 1 minuto, nome, telefone, endereço e e-mail. E aí vocês vão estar tendo acesso a assistir a todas as lives desse projeto que está começando amanhã. E aí vai do dia 1º/7 até 19/8, tá? Então, temos aí Leila Ferreira, Marta Medeiros, Zueni Ventura, Nelson Mota, quem mais? Tony Belotto. E eu acho que vale a pena vocês assistirem esse papo aí online, que eu acho que vocês vão gostar. E ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar com um projeto presencial. Estarei nesse e estarei no próximo também. Obrigada, querida, pela sua presença aqui. Te desejo cada vez mais sucesso. Sei que você tem um caminho longo, muito longo pela frente, e eu tenho certeza que vai ser de muitas vitórias. Amém. Tá? Obrigada, Didi. E estamos junto aí para mais arte. Com certeza. Né? Sempre. E agora fala aí o que você... Dê o recado que você quiser para as pessoas. Fique à vontade. Gente, queria agradecer o espaço, queria agradecer o convite, foi um prazer, muito legal estar aqui com vocês, foi um papo ótimo. Me sigam lá no Instagram, @tantolivro-pra-ler, e se inscrevam no canal do YouTube também, Tanto Livro Pra Ler. O livro chama Flor de Lis, quem quiser conhecer, vai conversar lá comigo, que vai ser um prazer falar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Marina, obrigado, Didi. Obrigada. Eu estou aqui de novo agradecendo a nossa presidente Isabel Vieira, né, que eu sou aqui o primeiro damo. Agradecer também a equipe do Sodré, o Felipe Maisalaise, que estão aqui do Ubá News,
no nosso estúdio aqui, hoje fazendo a gravação e dando apoio, nesse projeto que é a Quarta-feira que Inspira, que quer levar até você na audiência, através de exemplos, o motivo de aceitar a transformação digital, que é tão importante nesse momento. Obrigado, boa noite. Boa noite, um abraço a todo mundo. Beijo, obrigada.